Meados dos anos 70. Os Estados Unidos são invadidos por uma onda de filmes de Kung Fu. Estrelados por artistas como Bruce Lee, Jack Chan e tantos outros, as películas traziam muita ação e cenas de combate sensacionais. O imaginário popular ficou recheado pelo mítico Oriente. Logo, essa onda de filmes orientais acabou sendo incorporada por demais veículos da cultura pop. A série de TV Kung Fu, estrelada por David Carradine, foi uma dessas consequências. Claro que os quadrinhos não poderiam ficar de fora. A Marvel, sempre atenta às novidades, até tentou negociar uma adaptação da série, mas Stan Lee acabou não conseguindo. Ele então apelou para uma criação própria, pelo menos em parte. O escritor Steve Englehart e o desenhista Jim Starlin criam, na revista Special Marvel Edition número 15, Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. Porém, o personagem não viria só. Seu elenco de apoio seria baseado em personagens criados pelo romancista inglês Sax Hummer e sua famosa série de livros Fu Manchu, sobre um diabólico cientista chinês que pretendia dominar o mundo. Ele fazia parte da chamada Onda do Perigo Amarelo, onde personagens orientais eram retratados de maneira racista e preconceituosa. Mas aonde estava o problema na série de Shang-Chi? O que fez com que vários leitores de origem oriental reclamassem a redação da Marvel? Nesse vídeo, vamos explorar um pouco sobre o tal Perigo Amarelo e como ele foi abordado nos quadrinhos da Marvel Comics. Mas o que era o Perigo Amarelo? Também conhecido como o terror amarelo ou espectro amarelo, é uma metáfora racista que descreve os asiáticos orientais como um perigo e uma ameaça existenciais para o mundo ocidental. Como uma percepção psicocultural da ameaça do mundo oriental, o medo do perigo amarelo era mais racial do que nacional, um medo derivado não da preocupação com uma fonte específica de perigo ou de qualquer país ou povo, mas o medo existencial vagamente ameaçador da horda sem rosto e sem nome de pessoas amarelas diante do mundo ocidental. Nos quadrinhos, isso acaba se refletindo da maneira preconceituosa com que personagens de origem oriental eram demonstrados. A própria Marvel criou vilões como Garra Amarela, Homem Radioativo e tantos outros. E nos quadrinhos mais antigos, heróis como o Capitão América utilizavam termos pejorativos para se referirem a seus antagonistas orientais. Mas o perigo amarelo pode ser encontrado nas aventuras de Shang-Chi, o mestre do Kung Fu? Vamos analisar as origens da revista. Special Marvel Edition era uma série que já havia sido de reimpressões de antigas edições de Sergeant Fury and His Holy Commandos. Englehart criou o nome de seu novo personagem, especialista em artes marciais, consultando o I Ching com o amigo Alan Weiss. Uma curiosidade é que Shang não havia sido o primeiro herói da Marvel de origem oriental. Antes dele, Jimmy Woo, um personagem da década de 1950, ressurge em Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., em 1968, junto com seu arqui-inimigo, o Garra Amarela. Por pressões editoriais, Englehart foi obrigado a transformar Shang-Chi em meio britânico. Seu pai seria Fu Manchu, o terrível cientista oriental, e sua mãe, uma mulher britânica. O uso de Fu Manchu, o personagem criado por Sax Hummer, foi uma pressão editorial da Marvel. E é aqui que começam os problemas com a série. Criado em 1912, Fu Manchu, o Doutor Diabólico, era um gênio do crime, que se escondia no bairro de Limehouse, em Londres. Seu nome, na verdade, era um falso chinês, assim como a maioria de outras coisas a seu respeito. Homer escreveu 13 romances de Fu Manchu, que inspiraram uma série de filmes nos anos 20 até os anos 60. O personagem é o arquétipo do vilão que representava o perigo amarelo. Os quadrinhos mainstream americanos têm um histórico longo e desagradável de caricaturas racistas.
A própria capa da edição de estreia de 1937 da Detective Comics, série que deu nome a DC Comics, é uma imagem em close do rosto de um homem chinês de aparência sinistra e com um bigode a estilo Fu Manchu. Na série do Homem de Ferro, o seu principal inimigo, logo no início da criação do personagem, era um chamado O Mandarim, também retratado de maneira preconceituosa. Os personagens tinham sempre a mesma fronte exagerada, unhas longas e pontiagudas, um aspecto animalesco e, por que não dizer, demoníaco. Porém, com todos os problemas de representação, a série de Shang-Chi foi um sucesso. Logo, ele ganha título próprio e, seguindo o gibi mensal, a editora lança também a revista em preto e branco The Deadly Hands of Kung Fu, bem como a trimestral Giant Size Master of Kung Fu. Em sua primeira história, Shang-Chi é enviado para assassinar o Dr. Petrie, que vem a ser o narrador dos primeiros romances de Fu Manchu. Ele então descobre a maldade de seu pai e começa sua rebelião. Shang-Chi, ele explica, quer dizer a ascensão e o avanço de um espírito. Do começo ao fim, Mestre do Kung Fu é uma história a respeito de alguém que percebe que a visão do mundo com a qual cresceu é realmente inconcebível e que vem, não imediatamente, mas aos poucos, a melhorar. A revista recebia uma enorme quantidade de cartas dos leitores, e principalmente leitores orientais se incomodavam com alguns aspectos, conforme a gente já comentou nesse vídeo. Um desses aspectos que incomodava particularmente era a colorização utilizada pela Marvel para os personagens, principalmente do Shang-Chi e do Fu Manchu. O Shang, ele recebeu uma coloração meio alaranjada, uma cor de banana madura. Já Fu Manchu, um amarelo pálido, bem diferente da tonalidade da pele normal. Aqui no Brasil, por curiosidade, isso não aconteceu. Tanto a editora Block quanto a editora Abril utilizaram um tom de pele bem mais próximo da realidade para colorir os personagens. Mas esse probleminha da cor da pele lá nos Estados Unidos gerou um debate longo. O interessante é que o próprio Steve Englehart respondia as cartas e esse debate acabou amadurecendo e tornando a revista. Mais para frente, eles tentaram modificar essa colorização, adotando um tom de pele mais realista, mais próximo do real. Englehart respondia na seção de cartas que o processo de impressão offset a 4 cores usado para os quadrinhos na época permitia apenas 32 combinações de cores possíveis. Não é o suficiente para fazer todas as distinções que gostaríamos. A coloração oriental simplesmente não está disponível. A mais próxima que podemos chegar é a caucasiana, respondeu ele. Quando o próprio Steve coloriu a edição de estreia de Master of Kung Fu, ele usou a colorização caucasiana para os oponentes orientais de Shang-Chi, embora Fu Manchu, a personificação do mito do perigo amarelo e o homem que sempre se vestia de amarelo, tenha recebido a pele amarela pálida como padrão. Naturalmente, a Marvel não está tentando insultar ninguém, disse Englehart. Estamos apenas fazendo o que podemos dentro dos limites da mídia, respondeu ele. Incapazes de acompanhar a demanda por sua criação, tanto Steve Englehart como Jim Starlin saem fora do título Master of Kung Fu. Uma nova equipe criativa se instalou em pouco tempo. O roteirista Doug Moench, que era rápido o suficiente para lidar com todos os títulos de Master of Kung Fu, e o desenhista Paul Gulacy, um talentoso recém-chegado cuja noção de iluminação e composição devia mais à fotografia de cinema do que a maioria de seus contemporâneos nos quadrinhos. Gulacy abusava de referências fotográficas. Seus personagens eram inspirados em Marlene Dietrich, Marlon Brando e David Niven, mas a maior qualidade era a demonstração das ações e das lutas nas páginas de Master of Kung Fu. Uma qualidade cinética que empregava muito da linguagem cinematográfica. Tomadas, planos e quadros faziam com que Shang-Chi parecesse realmente se mover e lutar nos painéis dos quadrinhos. A série também muda de rumos em relação à temática. Shang-Chi acaba se tornando um agente do serviço secreto. Com isso, suas tramas ganham contornos de James Bond. A combinação de espionagem e artes marciais provou ser um sucesso. E a primeira fase da série durou 10 anos. Após a conclusão dessa fase, Shang-Chi andou meio sumido das páginas dos quadrinhos da Marvel. Ocasionalmente, Shang-Chi retornava como personagem convidado em uma ou outra série dos personagens da Marvel Comics.
Já nos anos 2000, ele ensaiou um retorno na série Max, com a equipe criativa que o havia consagrado. Ele também fez parte de uma equipe dos Vingadores, e no traço do desenhista brasileiro Mike Deodato, a semelhança com Bruce Lee era inegável. Dito tudo isso, vale ressaltar que a revista do Mestre do Kung Fu era uma das minhas favoritas. Eu adorava as histórias do Shang-Chi, eu achava sensacional que no meio daquele universo fantástico, com tanta gente super poderosa, cujos poderes eram dados assim meio que por mágica, radiação era a solução para tudo, Shang-Chi teve que ralar para ganhar suas habilidades. Ele treinou desde pequenininho. E mesmo que tenha uma visão de mundo deturpada no início, ele percebe que aquilo estava errado, ele passa a se tornar melhor, ele quer melhorar. E aí tudo isso acaba culminando em histórias muito interessantes, onde ele, na verdade, tenta evitar a violência ao máximo e só parte para a pancadaria quando é inevitável. Recentemente, Shang-Chi acabou vindo parar no universo cinematográfico da Marvel, num filme, diria, bem diferente da abordagem dos quadrinhos. Particularmente não me agradou. Eu queria ver mais uma coisa com essa pegada de espionagem, a tensão dos anos 70, o que era mostrado nos quadrinhos, e a gente acabou ganhando um personagem com contornos mágicos. Ele também acaba ganhando em certa medida um superpoder, e isso realmente não me agradou. Gostaria de ver um Shang-Chi mais próximo dos quadrinhos. Não necessariamente uma adaptação direta usando o Fu Manchu, nada disso, mas uma coisa que tivesse mais a ver com esse espírito inicial do personagem. Bom, a gente vai ficando por aqui com mais esse pequeno documentário no quadro Museu dos Quadrinhos. Se você gostou, deixe o seu joinha, um comentário, compartilhe com quem gosta de quadrinhos e diz aí, o que mais você quer ver aqui no Museu dos Quadrinhos com essa pegada de documentário. Usa a área de comentários para isso e a gente vai analisar todos os pedidos, tá bom? Ó, se você quiser me seguir nas redes sociais, tem um montão de link aqui embaixo. Clica no seu favorito, me segue por lá também. Se você quiser ler os meus quadrinhos autorais da série do Salomão Ventura e os super-heróis do Esquadrão Vitória, aqui na descrição do vídeo também tem um link para você ler gratuitamente e você pode adquirir seus exemplares físicos e eu mando autografado para tua casa também. E claro, vem desenhar comigo. Olha, domingo é um ótimo dia para começar um novo hábito ou retomar aquele hábito antigo que você tinha abandonado. Se você gosta de desenhar nos estilos dos personagens Marvel e DC Comics, então explora aqui o curso Desenhando Heróis. O link está aqui embaixo, tá tudo bem explicadinho. Você pode fazer a sua inscrição hoje ainda e todo o conteúdo é liberado para você imediatamente. São mais de 160 aulas. A gente tem as apostilas em PDF para você acompanhar as aulas junto com as videoaulas, um grupo para você tirar as dúvidas lá no Telegram só para os alunos. E olha só, 15 dias de garantia para você não se apoquentar, não tem risco nenhum. Começa hoje ainda, tô te esperando. Gente, vou ficando por aqui, semana que vem tem muito mais conteúdo de quadrinhos aqui no canal. Tchau, se cuidem!